Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Retalhos da vida! Retalhos da vida! Chegando até você! Você sabe por que o céu é azul sem confim? Você sabe por que o mar nunca há de secar? Você sabe por que o sol há de sempre brilhar? Porque Deus é amor, porque Deus é amor. Tudo aquilo que encontrará nesta vida você verá. Só lhe digo uma coisa, que Deus tudo fez pra você. A beleza que existe na terra, a montanha, o vento e o mar, e o céu estrelado ele fez pra você. Se existe alegria em você, se existe a paz, o amor, Tudo isso ele fez. E por quê? Porque Deus é amor. e a dor que não pode faltar, se um dia então lhe chegar, Você há de experimentar que também Deus a fez pra você. que também ele existe, porque Deus é amor, nos amou com a dor e no amor transformou toda a dor. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor, a gente supera a dor. Porque Deus é amor, a gente supera a aflição. Porque Deus é amor, a gente aprende a ser paciente, dócil. Porque Deus é amor. Se nós, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, se nós compreendêssemos que tudo é amor, até a dor ela pode ser transformada em amor. Do Focolares há uma canção, eu não sei quem é o autor, que diz assim: é bem possível, é necessário a gente entender o amor que jorra do sofrer. É muito importante. E isso a gente tem a exemplo de Jesus. Todo o amor brotado da cruz. Então isso nos ajuda, hein, Leia? Com certeza. Nos ajuda a gente a levar adiante a nossa cruz. Então pode ser para nós uma meta de vida, uma tentativa para o dia de hoje, para o dia de amanhã e para todos os dias, que nós transformemos pelo amor de Deus todos os dissabores, todas as intempéries, todos os inesperados que nos fazem sofrer em amor. Respondamos com amor, com paciência, com resiliência, com resignação. Afinal, tudo é dele, tudo criado por ele, tudo que acontece é permissão de Deus. E nós estamos aqui para amá-lo. Mas antes de amá-lo, que a gente possa absorver, sentir na pele, experimentar o amor dele por cada um de nós, por você, que às vezes até diz assim: será que Deus me ama? Ama sim. Quando a gente vai na palavra de Deus, eu acho que Léa vai trazer alguma coisa para nós, da palavra de Deus. Tudo que a gente vê na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, é só uma palavra: amor.
Pregar com a vida. Esse é o tema do nosso Retalhos da Vida de hoje. Pregar com a vida. Palavras comovem, palavras emocionam, palavras levam às lágrimas, palavras arrepiam, mas o que realmente provoca uma mudança na vida do outro e até na minha é o testemunho. É as pessoas verem em mim e eu também chegar a ver nas pessoas que mais que palavras há um testemunho. Aliás, São Jerônimo nos diz, quando nós rezamos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Sim. As pessoas, recordemos bem, recorde aí no seu coração, as pessoas que conviveram com Jesus, que foram do tempo de Jesus, elas tinham grande, enorme, indizível admiração por ele, pela pregação que ele fazia, mas principalmente pelo belo exemplo de vida, pelo seu santo testemunho de vida. Pregar, mais do que com palavras, pregar com a vida. Leia fala com muita empolgação, com muito entusiasmo, que, aliás, eu acho que isso é uma característica nossa nos nossos programas. Mas a gente também quer pedir a você, abra o seu coração. Você já sentiu por essa reflexão de Leia o que vai ser o nosso programa de hoje? Peça ao Divino Espírito Santo que derrame sobre você esse desejo de beber, de se alimentar dessas palavras que Deus quer falar para você nesse momento. E nós, por isso, agradecemos a Deus, porque está deixando o seu coração sedento, você atento, você atenta ao que nós vamos refletir nesse momento. Certo dia, meus irmãos, ao lavar os pés dos discípulos, na Quinta-feira Santa, Jesus lhes disse: dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, assim façais também vós. No mundo, caríssimos irmãos, há muitas pessoas que são grandes pregadoras, grandes mesmo, tocam o nosso coração, mas a sua vida mesma é tão contraditória às suas palavras. Aí dizem, ele fala sobre a vida de oração, mas não reza. Ele fala sobre seriedade e dignidade no trabalho, mas é negligente no que faz. Ele fala sobre fidelidade conjugal, mas é adúltero e trai a sua esposa, os seus filhos, o seu lar. Ele fala sobre perdão, mas é rancoroso. Ele fala sobre humildade, mas é soberbo e orgulhoso. Aí, toda a bela e eloquente palavra desse pregador, desse evangelizador, cai no descrédito, porque a sua vida em nada condiz com a sua palavra. Por isso, o convite é para todos nós, é para mim, é para Leia, é para você. É preciso pregar com a vida. Pregar com a vida, testemunhando, vivendo verdadeiramente. Aí vem Santo Agostinho e nos fala: não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal, contradizendo a nossa palavra, o nosso jeito de viver. Jesus pregava sobre oração e ele, ainda no escuro da madrugada, ia buscar a intimidade do Pai em oração. Jamais se encontrou em Jesus qualquer negação de suas palavras pelo seu testemunho. Todas as suas palavras, ele as vivia no dia a dia.
A autoridade que fluía, a autoridade que emanava e encantava a todos ao verem e ao ouvirem Jesus, nascia da coerência de suas ações em relação às suas palavras. Pregar com a vida. Lamentavelmente, nós conhecemos assim, pessoas assim, que pregam bonito, mas o testemunho é diferente. Porém, meus irmãos, nós precisamos, não é nos orgulhar, é pedir a Deus todos os dias para a gente também não cair nesse erro, porque é muito difícil testemunhar. A palavra de Deus diz uma coisa para nós, a gente começa fazendo, se policiando, faz um dia, 2, 3, uma semana, daqui a pouco a gente cai. É preciso, por isso que a palavra de Deus diz, vigiai e orai. Porque o relaxamento espiritual é muito perigoso. É muito perigoso, não é? Então, porém, todo dia é dia da gente se renovar e recomeçar. Recomeçar. Vejamos o que nos diz Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 34. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Pregar com a vida. Pregar com a vida. E ainda, ele diz, ainda em João, no capítulo 15, no versículo 17, ele diz assim, o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Ele repetiu, gente. Ele repetiu. E ainda no versículo 13, voltando um pouquinho, ele diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Então, Léa, nós vemos aqui em 3 passagens sobre o amor e a coerência. Aí está o mais alto grau de coerência de Jesus, de credibilidade. Fazer o que prega, fazer o que ensina. É por isso que Jesus arrastava multidões, meus irmãos. Os discípulos cresciam em quantidade toda hora. Por quê? Porque eles percebiam, eles viam, eles experimentavam, eles testemunhavam que Jesus vivia aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. Então, os retalhos da vida de hoje vêm exatamente nos despertar para isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa vivência, começando de dentro de casa. Dentro de casa, onde é mais difícil a gente ser cristão. Pregar com a vida. Pregar com a vida. Acontecer no meu exterior, acontecer nos meus gestos, nos meus atos, no meu testemunho, aquilo que eu prego. E em Jesus a gente sempre via essa coerência. Na verdade, irmãos, o mundo está muito carente de fidelidade. O que é fidelidade? Cumprir o que se promete, viver aquilo que se proclama. O mundo está muito carente de fidelidade, de coerência, de palavra que se completa na atitude. Recordemos São Francisco de Assis, que nos ensinou tão bela página espiritual. Quando fores pregar o evangelho, se necessário, use as palavras. Quando fores pregar, se necessário. Mas se não for necessário, não há necessidade de palavras. O silêncio prega, um olhar prega, um gesto amoroso prega, a vida prega. Aliás, certa vez, São Francisco de Assis, é linda essa história, né, Sônia? Essa história. Ele chamou algum de seus irmãos de comunidade e os convidou para saírem a pregar nas ruas de Assis. Chegando a uma praça, ele ia à frente, ia caminhando e os outros, confrades, iam seguindo os seus passos. De
Depois de um certo tempo de caminhada pela praça, vai aqui, vai ali, São Francisco disse àqueles que com ele estavam: vamos voltar para casa? Vamos voltar para o nosso convento? E os seus irmãos de comunidade o interrogaram: Pai Francisco, mas o senhor não nos convidou para virmos pregar? E ele disse: meus filhos, já pregamos. Nós pregamos com a nossa vida, com a nossa presença. Se a nossa presença falou de amor, pregamos, sem que tenhamos usado palavras. Pense, gente, você no supermercado, você ali foi visto na igreja, todo compenetrado, toda compenetrada em oração. Chegou no caixa do supermercado, você foi grosseira, foi grosseiro com a moça do caixa. E alguém viu, nem chegou junto de você, mas percebeu que você teve uma atitude incoerente com aquela. Ela só conhecia você rezando ali, bem contrita. E aí a gente vê o evangelho. Se ela ainda não foi para a igreja, ela não vai mais não. Se foi por causa de você. Aqui eu fiz o exemplo contrário ao de São Francisco. Então a nossa vida, nós somos chamados a viver essa coerência. Onde quer que estejamos, na roupa que vestimos, nas palavras que usamos, nos ambientes em que nós frequentamos, na forma que lidamos com nossos filhos, com os nossos pais, no nosso trabalho. São Padre Pio, quando adolescente, ele tinha um professor a quem ele não entendia. Não entendia muito aquilo que o professor ensinava. E o professor sempre batia na cabeça dele, porque ele não entendia e não lhe dava a resposta certa. Deixava ele na dúvida. Na dúvida. E um belo dia esse professor foi embora do colégio e o que veio substituí-lo trouxe grande alegria e consolo para o jovem Pio. Por quê? Porque ele era um homem puro. E sua paciência, sua boa vontade, seu zelo pelo que fazia para o outro era muito grande. Então ele jamais era diferente daquele professor anterior. Então São Padre Pio ficava triste, mas também não dizia nada. Mas esse que veio agora, ele já experimentou, ele já se desdobrou de uma forma diferente. Então a paciência, a boa vontade e o zelo fez com que Pio estudasse, fosse aprovado e por aí enveredou pelos caminhos, chegando a ser padre. É isso? E santo. E santo ainda mais. Bom, vamos encerrar esse nosso primeiro bloco, mas eu quero dedicar esse programa de hoje a todos vocês, amigos queridos, irmãos, que rezam por nós, nos apoiam, participam conosco desses retalhos da vida. Mas de maneira especial eu quero citar aqui hoje minhas queridas, imensamente queridas, Terezinha, Luzia e Guacira, que estão nos assistindo agora. Esse programa carinhosamente para vocês. E eu quero mandar um abraço também, olha, como Léa falou, para todos vocês. Todos. Todas vocês, porque são muitas pessoas que são fiéis aos retalhos da vida. Toda quinta-feira há pessoas que não conseguem assistir no dia, mas eles veem depois pelo YouTube, pelo canal de Léa e Sônia. Quero mandar hoje um abraço que nós ficamos sabendo, não conhecemos pessoalmente, você, Irene. Esse abraço vai para você. Irene, que é avó de Herbert. Quero mandar um abraço também para você, Herbert, e para você, Rose. Que Deus abençoe vocês e muito obrigada pela audiência. Então, daqui a pouquinho, o segundo bloco de Retalhos da Vida. Crer, mas crer como quem vive intensamente o que crê, pregando com a vida.
A Refrigeração Fernandes, Há mais de 38 anos, instalando ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto à vista. Ficamos localizados na rua São José 1792, Lagoa Nova. E o telefone é 84-3206-6949 ou 849-9961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Casa das Fechaduras, tudo em fechaduras e acessórios para móveis, fechaduras digitais, eletrônicas e magnéticas, travas de segurança, puxadores, portas, videoporteiros, ferragens para portas e janelas. Trabalhamos com as melhores marcas e o melhor preço do mercado. Profissionais especializados para um melhor atendimento. Casa das Fechaduras, Avenida Antônio Basílio, 2116, Lagoa Nova. Fone 3223-3324. Pregar com a vida, mas nós precisamos aprender a orar e a amar. A melhor oração é amar. Preciso orar, preciso amar acima de tudo. Se quero amar, preciso orar acima de tudo. Rezar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Rezar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. É assim, contrariando o meu querer, porque tem que ser o querer de Deus. Preciso amar, preciso orar acima de tudo. Se quero orar, preciso amar acima de tudo. Amar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Amar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Orar e amar. Orar e amar. Retalhos da vida. Continuando o que Sônia terminava no primeiro bloco, quando ela falava sobre aquele professor que não tinha muita paciência, não tinha muito amor, talvez, pela missão, e não conseguia pregar com a vida aquilo que ele ensinava. Continuando a nossa reflexão, pregar com a vida. Na verdade, queridos irmãos, não é a eloquência, não é o belo falar, não é a facilidade que o pregador tem ao falar que o levará a conquistar corações para Deus. Ele pode emocionar o coração, ele pode arrepiar os braços, ele pode levar as pessoas às lágrimas, mas quando passa esse efeito momentâneo, fica o antes. Nada foi cravado, nada foi marcado, nada foi plantado no coração daquele que ouviu. Porque, na verdade, o seu testemunho, o testemunho desse pregador, o seu jeito de ser, a sua coerência é que toca e encanta o coração de quem o ouve. Lá em São Mateus, eu nem vou pegar aqui na Bíblia porque é muito bonito esse texto. Quando Jesus foi preso e levado para o Sinédrio,
Aí havia algumas pessoas lá e começaram a olhar para São Pedro, não é, Sônia? E dizer assim, tu és um daqueles que estavam com ele. E ele disse, eu não, nem conheço, eu vim aqui com curiosidade, como todos vocês. E foram se repetindo às vezes. Até que num terceiro momento, aquela funcionária que estava ali, quem sabe servindo um cafezinho, força de expressão, em nome da casa, recebendo quem chegava, ela disse assim, olha, eu vou dizer, você é um deles, porque o seu jeito de falar te dá a conhecer. O seu testemunho, esse jeito que você está aí sofrendo, encolhido, vivendo esse momento daquele que está preso, te dá a conhecer. É isso, gente. O jeito da gente mostra se a palavra da gente sai da alma ou se apenas sai do nosso intelecto. E é muito forte esse momento, porque uma clareza muito grande para cada um de nós. O teu jeito de ser te dá a falar. O seu jeitinho de ser aí, o nosso jeito de ser, diz muito do que somos, gente. O nosso jeito de nos apresentar, de nos ter, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Isso é que nós estamos pregando com a vida. Às vezes os lábios falam uma coisa, mas o que a gente prega com a vida é outra coisa. É muito sério, é muito sério. Eu me lembro, Leia, de uma vez que a gente refletia, num outro programa que nós fizemos, acho que faz muito tempo, que nós nos perguntávamos, quantas pessoas será que entraram na igreja por causa de mim, por causa de você? Quem permaneceu por causa de você, por causa de mim? E quem saiu da igreja por causa de você, por causa de mim? É o testemunho que escandaliza testemunho ou arrasta, né? Aliás, certa vez, 2 frades franciscanos caminhavam silenciosos por uma aldeia, naquelas saídas de pregação. Um homem, ao longe, se pôs a acompanhá-los com o olhar. Eles iam, ele virava, ele olhava, acompanhava o caminhar daqueles 2 frades franciscanos. E sempre seguindo onde é que eles entravam, como é que eles se portavam. Porque aquele homem sentia uma paz muito grande em seu coração, indizível, ao ver aqueles 2 frades franciscanos caminhando e pregando. Por fim, eles foram embora e entraram algum tempo depois, quando voltavam, no convento. No convento. Continuando a história, logo que eles entraram no convento, e aquele homem que os seguia tocou a campainha, se fazendo anunciar. Ao ser atendido, ele foi logo falando ao que o atendeu. Se o viver de vocês aí dentro for tão piedoso, sincero, como o caminhar dos 2 homens que eu vi lá fora, eu também quero me tornar um de vocês. Sônia, repita isso, por favor. Gente, é muito O que forte. esse homem que estava lá na rua viu e tocou o coração. O que ele disse no convento? Olha, ele disse, se vocês viverem aí dentro, não, se o viver de vocês aí dentro for tão piedoso, sincero, como o caminhar dos 2 homens que eu vi lá fora, eu também quero me tornar um de vocês. Então, esse homem entrou para o convento para fazer uma experiência vocacional. E, que coisa bela, ele constatou no dia a dia a intensa e profunda oração que viviam, a piedade sem medida que eles praticavam, a caridade extrema para com o próximo ali dentro, a constância na Eucaristia, a busca sedenta da palavra de Deus.
muitos exercícios pessoais e comunitários de sacrifícios, penitências, jejuns. Que tocante, Que né, coisa gente? Que linda, coisa. meu Deus. E aquele homem que dissera, se a vida que vocês vivem aí tem a ternura e a coerência que eu senti no caminhar daqueles homens, eu quero ser também um de vocês. E entrou, né, Sônia? Nossa. E a partir da experiência que ele teve, Licença, Léa. Gente, ele entrou porque sentiu o chamado pelo exemplo que viu, mas ele permaneceu pela coerência que ele viu, naquilo que eles pregavam com aquilo que eles viviam. e aquele homem, este homem em questão, ele perseverou. Ele continuou até o fim dos seus dias. E cada dia crescia, aflorava e enriquecia mais a sua vocação. E esse homem que viu aqueles dois caminhando pelas ruas e se sentiu conquistado na alma, se tornou um dos maiores pregadores franciscanos daquele tempo, um dos maiores missionários daquela época. E ele se chama São Leonardo de Porto Maurício. Ele se tornou um santo. Ele chegou à glória dos altares. O bem que ele viu, a coerência, o pregar com a vida que ele viu na presença daqueles dois franciscanos foi suficiente para mexer e mover e transformar o coração dele. E ele se tornou um dos maiores santos franciscanos e um dos maiores missionários daquela época, São Leonardo de Porto Maurício. Procurem aí na internet, no Google, Vida de São Leonardo de Porto Maurício, e você vai ouvi-lo dizer que a conversão dele se deu por causa do testemunho, da beleza da pregação com a vida que ele viu naqueles dois missionários. Olha a responsabilidade de cada um de Olha a nós. responsabilidade, gente. São Leonardo não foi atraído por uma pregação cheia de palavras bem elaboradas, tocantes. Ele não foi atraído por um discurso, por uma pregação eloquente, comovente. Ele foi atraído pelo testemunho, pela pregação com a vida daqueles dois homens consagrados. É muito sério. Esse programa, Deus nos inspirou a prepará-lo, porque é uma exigência muito grande. Nesses tempos de hoje, mais ainda nesse mundo moderno. Por isso eu quero nos perguntar como tem sido, meus irmãos, minhas irmãs, como tem sido o nosso testemunho, silencioso, discreto, coerente. Como tem sido o nosso testemunho? Nós ouvimos no dia a dia, e é uma frase pronta que a gente já diversas vezes escutou e até falou, a palavra emociona, leva até as lágrimas. O que converte, porém, o que transforma, o que conquista o coração de alguém é o testemunho de vida que esse alguém vê naquele que fala, naquele que prega. Mais que palavras, a vida. Mais que ensinamentos, o testemunho. Esse é o convite. E é possível sim. Nós cantamos no início desse bloco, orar e amar. E o que nos faz enveredar por esse caminho de testemunho é a oração. É muito difícil o dia a dia da gente. A gente vai dormir cheio de problemas, acorda com mais problemas ainda. Então, a vida exige de nós algumas posturas, não é? Diferentes. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um desemprego, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um abandono de alguém, uma traição. Porém, Deus quer nos ajudar. E a oração, como nós cantamos,
é o ponto de partida. Orar com gosto, Sem gosto, até com desgosto. contra gosto. Posso recordar uma coisa de muitos anos também, que nós já mencionamos num outro programa, Retalhos da Vida, aquela história de Santa Teresa d'Ávila, santa e doutora da Igreja Católica Apostólica Romana, a fundadora do Carmelo. Carmelo, pedaço do céu na terra. Um dia ela estava a contragosto, com desgosto, sem vontade, abusada, mas ela sabia que com gosto, sem gosto, até com desgosto, a contragosto, ela tinha que rezar. Nós temos que ser mais fortes espiritualmente do que a nossa preguiça, do que o nosso desânimo, do que o nosso não vou. Eu tenho que ser mais forte do que a carne. O espírito tem que vencer a carne. A vida de oração tem que vencer a vida de preguiça. E de repente, ela sabia que ela precisava rezar, mas ela não estava afim nem com gosto, estava cheia de desgosto, e ela foi para a capela. E o que ela pediu à irmã dela? Ela pediu à irmã, disse, me tranque, irmã, Uma para eu freira. não ter a tentação de sair, me tranque por fora. Eita, Jesus, me tranque por fora para não ter vontade de fugir. Pois é. Então, gente, E aí? Continuando a história, ela trancou-se, mas mesmo assim, a aridez tomava conta do coração dela, a frieza espiritual. Olhando para as paredes, né? Olhando para as paredes, eu vou contar esses tijolos. Vou contar esse né? tijolinho todinho. Mas olha, gente, a gente vai parar a história por aqui. Vocês podem até pesquisar, mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar o seguinte. Eu quero me pegar aqui no desejo dela de estar com Jesus. Ela podia ter dito, me guardem no meu quarto, na minha cela, na cozinha, lá, fechem a porta que eu fico no quintal. Ela Ou então quis não ir, vou. ou não vou. Ela quis ir para onde tinha Jesus vivo e ressuscitado junto do sacrário, na capela. Foi para lá que ela foi. Então, mesmo que a gente não esteja com vontade e frieza espiritual, se a gente tiver condições de ir para frente do sacrário, a gente vai. Se não, a gente se tranca no quarto da gente, mas se dedica, Senhor, eu não quero rezar, mas fica comigo, Senhor. Nesse momento, toma conta do meu coração. É esse o desejo, deve ser esse o desejo de cada um de nós. Por isso, esse programa de hoje trouxe essa reflexão, pregar com a vida, mas a oração vai nos levar, sim, a experimentar essas maravilhas. Exatamente. E lembrando, queridos, alguma poesia me fugiu aqui do que eu ia falar, mas voltou agora. Pregar com a vida. Nesses tempos que nós estamos vivendo, as pessoas estão se desabituando de ir à igreja, perdendo o hábito que já não era tão frequente de buscar a confissão. Olha, a nossa igreja nos diz, como mater et magistra, como mãe e mestra, que se nós morrermos em pecado, Mortal, né? e quem perdoa, e quem nos livra, e quem nos limpa a alma do pecado é a confissão contrita, sincera, verdadeira e com desejo de uma vida nova. Se nós morrermos em pecado, sem termos buscado a confissão, porque muita gente está se desacostumando da igreja. Virtual é mais rápido, é mais fácil, não tem que sair de casa, não tem... O virtual é virtual. O presencial, eu estou vendo lá, junto, as pessoas que morrerem em pecado. Um pecado mortal, minha gente. Não verão a Deus. Olha, deixa eu dizer. Nunca. Um dia Jesus falou para Santa Faustina, sabe quem? A apóstola da misericórdia. Santa Faustina, a irmã Faustina. Ele disse, minha filha, se a tentação persistir na sua vida, se você estiver sem condições de vencê-la, tá difícil, vai buscar o confessor. Na hora que você dividir com ele, na hora que você falar com ele, quase tudo já vai ser solucionado.
Porque o próprio demônio que quer derrubar a alma, ele vai ficar sem forças perante essa alma. Pela confissão. Então não é brincadeira. Não acredite naquelas pessoas que dizem que os sacramentos estão caindo de moda. Que o matrimônio não precisa mais. Precisa sim. E a confissão é necessária. É necessária. Vamos terminando esse nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho, de novo, pregar com a vida. A Refrigeração Fernandes, Há mais de 38 anos, instalando ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto à vista. Ficamos localizados na rua São José 1792, Lagoa Nova. E o telefone é 84-3206-6949 ou 849-9961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Casa das Fechaduras, tudo em fechaduras e acessórios para móveis, fechaduras digitais, eletrônicas e magnéticas, travas de segurança, puxadores, portas, videoporteiros, ferragens para portas e janelas. Trabalhamos com as melhores marcas e o melhor preço do mercado. Profissionais especializados para um melhor atendimento. Casa das Fechaduras, Avenida Antônio Basílio, 2116, Lagoa Nova. Fone 3223-3324. Pelos caminhos da vida encontramos o bem e o mal. Escolhamos sempre o que agrada a Deus. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Entre verdades, mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faça assim, viva sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faça assim e viva sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja. Sorria sempre que puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem dá aos pobres empresta. Faça do estranho irmão. Deus paga bem e depressa a quem estender sua mão. Faça assim e viva sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faça assim e viva sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faça. Faça assim e viva sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pregar com a vida pelos caminhos do mundo. São tantas as alternativas que nós temos.
Se nós quisermos pregar com a vida mesmo, temos que seguir os caminhos que nos levam ao Senhor. E vencer todo dia as tribulações, né, Léa? Porque o mundo nos puxa, nos impulsiona a fazer diferente. É uma luta. E seguir sempre os caminhos que agradam ao Senhor. E não vamos nos perguntar ingenuamente, imaturamente, quais são os caminhos que agradam ao Senhor. Nós sabemos. Nós sabemos. A gente sabe se pisou na bola ou se pisou na flor. A gente sabe se mereceu o mérito de Deus ou se vacilou no amor. A gente sabe. Bem, Santa Madre Teresa de Calcutá nos disse certa vez algo que nos desnorteia, nos questiona, até nos angustia, meus irmãos. Ela disse assim: cuidado com a vida que você vive, cuidado com o testemunho que você dá, porque para muitas pessoas que veem você, que convivem com você, que não sabem ler, que não têm muita instrução e muito conhecimento da vida, a única Bíblia que ela consegue ler é a sua vida. Por isso, cuidado com a vida que você vive. É verdade. E aí nós podemos ver a importância de uma vida virtuosa. Sim. Uma vida pautada na honra, na dignidade, no amor, no temor de Deus. Porque uma vida assim ensina muito mais que livros e livros e livros. E aí cabe uma pergunta a cada um de nós. Como tem sido o nosso testemunho, o nosso trabalho, por exemplo? Nós temos sido justos, conciliadores, pacíficos? Nós somos instrumentos de união? Como é a nossa língua, hein? Como se fosse uma espada afiada do demônio que acaba com a reputação de quem não nos convém? Vejamos, meu irmão, minha irmã, alguém que no seu trabalho é perverso, é fofoqueiro, é pedra de tropeço. Se esse alguém for visto por outro alguém lá da sua repartição, e esse alguém que vê essa vida tão incoerente, vê você na igreja, no grupo de oração, na fila da Santa Comunhão, ajoelhado contritamente numa atitude de piedade, isso poderá soar para aquele que vê você no trabalho e vê você na igreja como uma vida muito mentirosa, como uma encenação, como pura falsidade. Na verdade, se alguém desnivela o peso da balança, ali acusa uma coisa, mas lá embaixo é outra. Se alguém faz concessões, pode fazer desse jeito, para levar vantagens. Se alguém trabalha num motel, se alguém trabalha numa clínica que faz abortos, se alguém assessora políticos e empresários corruptos, esse alguém arranha a vida moral de quem não estiver conivente do seu lado. A vida na igreja se torna mentira e pura encenação. E nós corremos esse risco, viu? Não podemos, vamos dizer assim, nos acomodar com essa luta diária. Não podemos perder o foco, né, Não podemos, gente. O inimigo não dorme, não descansa, não tira férias. Então, toda a atenção do mundo, porque realmente o testemunho é a chave da conquista das outras pessoas para Deus. Tudo nasce. Esse amor, esse até retorno para a igreja, ou até a ida para a igreja, através do nosso testemunho. Veja aqui o que nos diz o Senhor, através do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras,
e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim. E o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. É muito sério. Convencional é o que me convém. Eu quero ficar assim para todo mundo pensar. Tem hora que eu digo, é assim, para todo mundo pensar. E rotineiro, né? Rotineiro. Tornou-se na minha vida, na vida desses que o Senhor, pela boca do profeta Isaías, diz, tornou-se rotineiro ser aquilo que convém. Mas ser o que me convém, eu preciso agradar fulano, eu preciso agradar ciclano, eu preciso agradar beltrano. E aí eu visto várias máscaras. É isso? E Deus sofre. Olha a palavra. E lamenta dizendo, esse povo vem a mim apenas com palavras. Palavras e me honra só com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim. Deus conhece o nosso coração, sabe nossas intenções, sabe quando nós somos verdadeiros ou mentirosos. É exatamente assim. Honrar a Deus só com os lábios. Pronunciar o nome de Deus só por conveniência. Fazer pregações que levem os outros às lágrimas ainda não é prova de amor. Pode até fazer bem ao outro. Aquilo que eu falo pode fazer bem a você. A você que ouve tal pregação. Porém, se não houver da minha parte um testemunho de vida, a partir daquilo que eu prego, eu não terei garantia nenhuma, e aliás eu já tenho a garantia de que não terei mérito algum diante de Deus. Onde quer que estejamos, meus irmãos, cuidemos, não nos descuidemos, pois sempre há alguém a nos olhar. Lembra no segundo bloco que nós falávamos daquele homem que ficou seduzido, encantado, admirado de ver aqueles dois franciscanos caminhando pelas ruas? Devia ser um jeito muito nobre. Como é que a gente interpreta, hein, Sônia? Elegante, nobre, puro, convincente. Um jeito puro, não é um jeito suave, sereno. É isso que eu acho que mostra, porque eu costumo dizer assim, gente, as nossas reações é que mostram quem nós somos. Como nós reagimos a uma ofensa, a uma palavra, a uma notícia, não é? As nossas reações mostram quem somos. Eu sei que existem os temperamentos, cada pessoa tem um temperamento, mas ele pode ser controlado. Nós temos um programa Retalhos da Vida que fala exatamente desse controle, do domínio de si. Então, é complicado. Nós precisamos ter esse cuidado do nosso comportamento, não é para agradar as pessoas, é ter o cuidado do nosso comportamento diante do mundo, mostrando que realmente é aquilo que a gente é. Porque onde quer que estejamos, alguém está a nos olhar. A Sônia dizia ainda agora que alguém chega no caixa do supermercado e é agressivo com a pessoa que está ali. Ou antes de chegar ao caixa do supermercado, você está lá numa daquelas gôndolas procurando um tal produto e não acha. Aí você diz assim, mas esse supermercado é uma porcaria. Já diz um palavrão. Aqui nunca tem nada do que a gente quer. Bom é lá no tal. E alguém está vendo e dizendo assim, barbaridade, essa pessoa prega tão linda e agora esculhambando aqui no supermercado, o que veio aqui? Então, sempre alguém está a nos olhar. E essa pessoa que está a nos olhar, muitas vezes, sabe quem nós somos. E ali, nós poderemos edificar ou escandalizar. Cuidemos! Olha, como Léa está dizendo, ó, em todo lugar tem gente olhando, mas tem alguém muito especial que olha e observa tudo. Olha o livro dos Provérbios,
no capítulo 15, versículo 3, que diz assim: em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. Se por acaso aquilo que a gente fizer, e a gente sabe muito bem quando a gente faz errado, se alguém da terra não viu, mas Deus viu. Não é isso? Os olhos do Senhor estão sempre fixos, né? Em todo lugar. Então cuidemos de verdade. Nos dediquemos a essa vida de vigilância, de oração. Tornemos, meus irmãos, por amor ao reino, o nosso discurso igual ao nosso testemunho. E o nosso testemunho igual ao nosso discurso. É difícil, é exigente, mas nós podemos, em Deus, com a ajuda dele, com a ajuda de Nossa Senhora, com a ajuda dos santos anjos, com a proteção de São Miguel Arcanjo, nós vamos vencendo um dia por vez. Antes de nós fazermos a nossa oração de encerramento desse pregar com a vida, que me emocionou 2 vezes, eu quero, com o maior carinho do mundo, mandar um abraço para você, Naide. Assim, com toda a força do coração. Coragem. Você em Jesus é mais que vencedora. Um áudio seu que eu escutei e que eu também passei para a Sônia escutar, nos envolveu de ternura. Para Deus, tudo é possível. Eu não vou dizer nem que nada é impossível. Tudo é possível. Continue confiando no Senhor. Continue nessa amizade, nessa fraternidade, nesse carinho de ajuda e entreajuda entre você, Naide, sua mãe Francisca, sua irmã Neide e toda a sua família. Bênçãos sobre bênçãos para todos vocês. Também o meu querido Carlos e sua esposa Lucy, um casal que agrada aos olhos de Deus. Continuem firmes e corajosos. E também o meu abraço muito cordial para a minha querida Berenice e seu esposo Jailson. Coragem, meus irmãos, coragem. Deus sendo por nós. Ninguém, ainda que queira, ainda que tente, porque muitos querem e até tentam, mas não conseguirão ser contra nós. Então, caríssimos irmãos, eu gostaria de fechar esse programa convidando você a que rezássemos uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, ela que é a mãe da docilidade, ela que da ternura, da mansidão, que é riquíssima em virtudes, que ela seja por nós e nos ajude no dia a dia a enfrentar e a vencer as tribulações, principalmente as tribulações que querem diminuir a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. E mais um pedido. Ó Espírito Santo de Deus, desarme o nosso coração, amenize o nosso ímpeto, transforma-nos docilmente em quem testemunha, em quem prega com a vida, para ser agradável aos olhos de Deus. Sabemos, porque Jesus diz em Marcos, que escândalos sempre nós vamos ter aqui, ali, alhures, algures, acolá. Sempre vai haver alguém que escandalize. Mas ai daquele que pelo seu testemunho escandalizar o mundo. Escândalos nós sempre os teremos, mas que o Espírito Santo nos torne tão fiéis ao amor que Deus nos tem, que nós busquemos não escandalizar pelo nosso testemunho, pela nossa prática,
pela vida que pregamos, mas que busquemos ser fiéis, atentos, perseverantes no bem, autores de uma vida que encante e faça outras pessoas também quererem dizer e viver: vale a pena ser de Deus, porque eu vi alguém que prega com a vida. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. E continuemos buscando pregar com a vida. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da